Olá, pessoal do cursinho preparatório para o Enem, da Prefeitura Municipal de Picos, professor José Bispo. Tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História Geral. Espero que estejam bem, se cuidem, se protejam, o momento ainda é bastante delicado. Se Deus quiser, com a vacina que está chegando aí a todo mundo, tenho certeza que em breve nos encontraremos de forma presencial para a gente ter aquela relação direta, olhar olho no olho, poder passar para vocês a confiança de quem está assistindo a aula com a melhor equipe de professores de Picos. Espero que vocês estejam gostando. Vamos dar continuidade e concluir hoje as civilizações orientais. Se vocês lembram, na nossa primeira aula, nós trabalhamos a introdução ao estudo da história e a pré-história. Na segunda aula, nós trabalhamos os dois primeiros povos da Antiguidade Oriental, os povos da Mesopotâmia e o Egito Antigo. E hoje nós trabalharemos os três povos seguintes para fechar esse ciclo das 5 grandes civilizações orientais. Hoje nós trabalharemos os povos fenícios, os povos hebreus e os povos persas. Vamos começar então? Então vamos começar pelos fenícios, pessoal. Os fenícios foram uma civilização desenvolvida, vocês podem acompanhar comigo, numa estreita faixa de terras situadas de um lado as montanhas e do outro o mar Mediterrâneo, onde hoje no Oriente Médio situam-se os países conhecidos como Líbano e Síria. Percebam um detalhe nessa localização geográfica. Ela parece que não quer dizer muita coisa, mas ela quer dizer sim. Se vocês perceberem, os fenícios são os primeiros povos da Antiguidade Oriental que não estão às margens de rios e não estão numa área fértil. Muito pelo contrário. A área é montanhosa e banhada pelo mar Mediterrâneo. E o que isso implica, professor Rubens? Os fenícios, obviamente, não conseguiriam viver da prática agrícola, como os mesopotâmios e egípcios viviam. A Mesopotâmia era banhada pelos rios Tigre e Eufrates, o Egito pelo rio Nilo. Já os fenícios não tinham terras férteis, eram terras arenosas e montanhosas, e banhadas pelo mar Mediterrâneo. Nós sabemos que a água do mar é salgada, e, portanto, ela não se presta para a atividade agrícola. A água do mar, se for lançada contra a terra, contra as plantas, faz é matar a planta. Então, os fenícios descobriram desde cedo que a atividade agrícola não seria o seu forte. Não à toa, vão se tornar os maiores comerciantes marítimos da antiguidade. Ou seja, os fenícios, pela inabilidade com a prática agrícola, pela impossibilidade de viver da agricultura, eles passaram a viver do comércio marítimo. Ou seja, desenvolveram uma outra atividade que foi a base de sua sobrevivência. E isso nós veremos daqui a pouquinho. Vamos para a organização política dos povos fenícios. Os fenícios foram o primeiro povo da antiguidade a ter um poder descentralizado. Ou seja, os fenícios nunca tiveram um rei, um imperador. Muito pelo contrário. Cada cidade-estado tinha seu próprio governo. Você disse, professor Rubens, mas na aula passada você disse que os sumérios, o primeiro povo da Mesopotâmia, eles também tinham poder político descentralizado. Mas foram só os sumérios. Logo em seguida, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus passaram a ter governo centralizado. Então, a Mesopotâmia como um todo teve governo centralizado. Apenas o primeiro povo não teve. Eram cidades-estados governadas por patesis. O próprio Egito, no início, também não tinha poder centralizado. Eram pequenas comunidades ribeirinhas às margens do Nilo, os nomos, cada um governado por um nomarca. Depois tornaram-se 2 reinos, do Alto e do Baixo Egito, e logo em seguida veio a centralização do poder, o Império Teocrático. Então perceba que o Egito e a Mesopotâmia, ao longo da história, conheceram a centralização do poder. Já os fenícios nunca tiveram poder centralizado, em nenhum momento de sua história. As principais cidades fenícias eram Sidom, Tiro, Biblos e Beiritos. Cada cidade-estado dessa era governada por uma elite de comerciantes marítimos. O regime político da Fenícia, talassocracia. Professor, que termo estranho é esse? Talassocracia é a união de 2 termos. Talasso, mar. Cracia, poder. Poder que vem do mar, ou seja, quem ocupava o poder dessas cidades-estados fenícias? Quem governava essas cidades-estados fenícias? Uma elite marítima enriquecida pelo comércio. Daí o termo talassocracia, poder do mar. Tudo bem? Vamos adiante, então. Essa era a localização da Fenícia, pessoal. Então, perceba que a Fenícia, que é essa parte que está aí sublinhada em vermelho, era uma área banhada pelo mar Mediterrâneo. Então, ela pôde usar toda essa costa
que envolvia o litoral do Egito, da Ásia Menor, da Grécia, da Península Itálica, para vender os seus produtos. Por isso que eles vão viver do comércio marítimo. Outra coisa, os fenícios tinham uma grande quantidade de florestas de cedro. E o cedro era uma madeira ideal para a produção das embarcações. Então, perceba que tudo levava ao encontro dessa atividade econômica pelo comércio marítimo dos fenícios. Eles tinham o cedro, que era a madeira ideal para as navegações, para a arte náutica, para a construção das embarcações. Eles tinham o mar Mediterrâneo ao seu dispor para vender produtos por todas as regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. E eles tinham um gênio inventivo, né? Vou passar aqui. Qual o gênio inventivo, professor? Por que é que eles viviam desse comércio? Eles vendiam todo tipo de produto. Os fenícios, eles inventavam, eles produziam produtos variados, colocavam nessas embarcações e saíam vendendo pelo mar Mediterrâneo. Eu vou citar alguns produtos. Os fenícios desenvolviam perfumes. Quem não gosta de perfume? Todo mundo usa perfume todo dia. Os fenícios desenvolveram tecidos. Todo mundo precisa de tecidos variados. Os fenícios desenvolveram tapetes que eram muito usados em casas, para ornamentar as casas. Os tapetes tinham o papel de ornamentar, de embelezar as residências. Todo mundo queria. Os fenícios produziam enfeites de metal, adornos, colares, pulseiras, brincos, anéis. Todo mundo gosta. É um padrão de beleza. Todo mundo comprava esses produtos. Mas, principalmente, a púrpura. O principal produto das vendas fenícias, o produto mais requisitado por onde os fenícios passavam, era a púrpura. Professor, o que era a púrpura? Uma tintura própria para tingir tecidos. Essa tintura, ela era violeta, lilás, roxa, como vocês queiram. E ela era um sucesso, porque todo mundo queria comprar essa púrpura, essa tintura, para colorir suas roupas, para dar um padrão mais chamativo de embelezamento de suas roupas. Naquela época, as roupas não eram coloridas, eram a cor do algodão, era um branco encardido. Então, a púrpura, ela revolucionou. Professor, e como eles inventaram? Na verdade, eles não inventaram a púrpura. A púrpura era retirada de um molusco, o múrice, muito abundante na costa fenícia. Nas praias fenícias, banhadas pelo mar Mediterrâneo, havia grande quantidade desse molusco, do múrice. E do múrice, os fenícios extraíam essa coloração, a púrpura, e vendiam por onde passavam. Era o grande produto do comércio fenício, o mais requisitado por todos os povos. Está aqui, acompanhe comigo. Viviam do comércio marítimo, desenvolvido pelo mar Mediterrâneo, e criaram um centro comercial. Criaram a cidade de Cartago, no norte da África. A cidade de Cartago tornou-se o principal centro comercial e econômico da antiguidade. Era para lá que os fenícios levavam boa parte de seus produtos, para todo tipo de transação comercial, compra, venda, troca. Então, pessoas de toda a bacia do Mediterrâneo iam para Cartago, levando mercadorias para praticar o comércio. Cartago se tornou um grande centro comercial fundado pelos fenícios na antiguidade. E outro detalhe, são os fenícios que vão criar o primeiro alfabeto da história. Vocês viram comigo que quem criou a escrita foi o primeiro povo da Mesopotâmia, os sumérios. Mas era escrita em forma de símbolos, de sinais. Vocês viram comigo que os egípcios também desenvolveram a escrita, mas também era em forma de símbolos, de sinais. Não havia alfabeto, letras. O primeiro povo a criar o alfabeto foi o povo fenício. É esse alfabeto que está aí no slide para vocês. Esse alfabeto, pessoal, posteriormente foi adaptado por gregos e latinos e chegou a nós. O nosso alfabeto atual é remanescente do alfabeto fenício. Ele foi adaptado ao longo do tempo e chegou para a gente. Inclusive, as duas primeiras palavras, alfa e beta, vem das duas primeiras letras. Alfa e beta, alfabeto. O termo alfabeto vem das duas primeiras letras desse alfabeto fenício, adaptado por gregos e latinos, romanos, né? Os latinos são os romanos. Professor Rubens, por que os fenícios criaram esse alfabeto? Pela necessidade de registrar suas transações comerciais. Eles precisavam anotar os pedidos, anotar as vendas do fiado, para saber a quem cobrar de cabeça. Às vezes a mente nos trai, às vezes a gente esquece. Então o alfabeto foi criado pela necessidade de registrar as transações comerciais praticadas pelos fenícios. Para nós terminarmos e irmos para o segundo povo, os fenícios praticavam a religião politeísta, eles tinham vários deuses, e era um povo que praticava sacrifícios humanos
em homenagem aos deuses. Primeiro povo a sacrificar humanos, geralmente eles sacrificavam escravos em homenagem, em honra aos deuses. Geralmente, os fenícios faziam um pedido e, quando eram atendidos, faziam sacrifícios humanos para agradar o Deus que atendeu aos seus pedidos. Ok? Tudo bem. Vamos para o segundo povo da nossa aula de hoje, os povos hebreus. Todos sabemos que os povos hebreus são povos bíblicos, é o povo escolhido por Deus. Toda a história hebraica está contada nos primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, Pentateuco ou Torá. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que começam com o livro de Gênesis, o livro da criação. Então, toda a história hebraica, toda a história do povo hebreu está no Antigo Testamento. A Bíblia é um livro histórico, pessoal. Vamos lá. Os hebreus foram uma civilização desenvolvida na região da Palestina, né, a Terra Santa, a atual Israel, às margens do Rio Jordão, lá no Oriente Médio. Todos nós sabemos que os hebreus, quem já acompanhou filmes, documentários, novelas, a Record passa sempre, né? Teve a Terra Prometida, os 10 Mandamentos, está tendo agora a novela Gênesis, tudo isso conta a história hebraica. Quem já acompanhou sabe que a economia dos povos hebraicos era baseada na prática agropastoril. Eles viviam da plantação e da criação de animais, principalmente rebanhos de ovinos, né? Ovelhas. Qual o grande destaque da civilização hebraica? Criaram a primeira religião monoteísta da humanidade, o judaísmo. É por isso, pessoal, que os hebreus são também chamados de judeus. Hebreus criaram o judaísmo, então são chamados de judeus. A primeira religião monoteísta da humanidade, só lembrando também, vamos remontar ao Egito Antigo. Só lembrando que lá no novo Império Egípcio, teve um faraó que implantou o monoteísmo, Amenófis IV, com a crença no Deus Sol, Atom, mas foi só no governo dele. Eu não posso dizer que o povo egípcio era monoteísta. O que eu digo é que o povo egípcio teve uma breve experiência monoteísta, porque foi só o governo de um faraó. Logo em seguida, foi restabelecido o politeísmo. Já os hebreus, não. Os hebreus são, de fato, o primeiro povo monoteísta da antiguidade, porque eles implantaram e mantiveram o monoteísmo. A crença no único Deus, Alá. Alá para os islâmicos, Jeová o Deus para nós, e que eles chamam lá de Javé ou Yavé. Professor Rubens, o senhor quer dizer que o cristianismo e o islamismo têm o mesmo Deus no judaísmo? Sim, só mudam as denominações. Os islâmicos, a religião que predomina lá na Ásia, entre os países árabes, os islâmicos chamam esse Deus de Alá. Nós, cristãos, aqui no Ocidente, chamamos esse Deus de Jeová ou simplesmente Deus. Já os hebreus chamam de Javé ou Yavé. Então, na verdade, o judaísmo, ele serviu de base para o cristianismo e o islamismo. O cristianismo e o islamismo têm basicamente o mesmo Deus dos judeus, do judaísmo, dos hebreus. Professor, e por que então são 3 religiões, se é o mesmo Deus? Porque cada religião encara de um modo diferente. Os judeus, vocês sabem, por exemplo, eles não acreditam que Jesus seja o Salvador, o Messias, o Filho de Deus enviado. E quem é, professor? Para o judaísmo, eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Já para nós cristãos, Deus já enviou o seu Salvador, o seu Filho, o Messias, é Jesus. Nós estamos aguardando o seu retorno para o dia do juízo final. Já para os islâmicos, Deus não vai enviar o seu Filho. Deus já enviou o profeta Maomé. Então perceba que cada povo, cada religião tem suas ideias. Do mesmo jeito, os livros sagrados. Os judeus, eles só acreditam nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco ou Torá. Nós cristãos acreditamos basicamente em todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Os islâmicos não, eles têm sua própria obra sagrada, o Corão ou o Alcorão, um livro escrito pelo profeta Maomé quando esteve aqui na Terra. Então perceba que apesar do ter o seu mesmo, são religiões com princípios diferentes, com livros sagrados diferentes. Ok? Tudo bem, vamos continuar. Esta é a localização do povo hebreu. Os hebreus surgiram nessa área que está esbranquecida, que é a região da Palestina, atual Israel. Perceba que você percebe a presença do Rio Jordão, o Rio Jordão que foi decisivo para a instalação dos hebreus nessa região. Tudo bem? Vamos adiante.
A história hebraica, pessoal, ela é basicamente dividida em 3 momentos. O primeiro momento é o momento do governo dos patriarcas, os primeiros líderes hebraicos. Todos nós sabemos que o primeiro patriarca foi Abraão, e foi ele que criou o judaísmo, a primeira religião monoteísta. Vocês sabem que com a morte de Abraão, ele foi sucedido por seu filho Isaque, o novo patriarca, e que Isaque foi sucedido por Jacó, e que Jacó teve vários filhos, e um deles foi para o Egito, José do Egito. Todos nós sabemos que José, que foi vendido pelos irmãos como escravo, terminou se tornando o braço direito do faraó egípcio e trouxe todo o povo hebreu para o Egito. No momento de seca na região da Palestina, o povo hebreu veio para o Egito. Enquanto José foi vivo, o patriarca hebreu, nunca faltou nada para o seu povo. Infelizmente, quando José faleceu, o povo hebreu foi escravizado no Egito. E vocês sabem que depois de 4 séculos de escravidão no Egito, Deus enviou um libertador, o novo patriarca hebreu, Moisés. Moisés é quem lidera a libertação do povo hebreu, o êxodo, a libertação da escravidão no Egito e a volta para casa. Só que Moisés, ele morre durante o êxodo. Você sabe que é durante o êxodo que tem a travessia do Mar Vermelho, é durante o êxodo que Moisés recebe de Deus o decálogo, os 10 mandamentos, né, no Monte Sinai. Mas, infelizmente, Moisés ele morre antes de voltar para a região da Palestina, antes de trazer o seu povo de volta. Ele morre nos desertos, né? E é sucedido pelo novo patriarca, Josué. É Josué que conclui o êxodo e a volta do povo hebreu para a sua terra, a Terra Santa, a Palestina. Qual a surpresa do povo hebreu? Quando eles chegaram de volta na Palestina, a região estava ocupada pelos povos invasores, povos filisteus e cananeus. Josué, então, vai mudar o regime político e vai instituir o segundo regime, o governo dos juízes. Serão nomeados 3 juízes entre os homens mais fortes dos hebreus para expulsar os invasores e retomar a Terra Santa para o povo hebreu. Gedeão, Samuel e Sansão são os 3 juízes nomeados, mas eles fracassam. Eles não conseguem retomar a Terra Santa para o povo hebreu. Então muda-se novamente o regime político para o governo dos reis. O primeiro rei hebreu é Saul, que também não consegue expulsar os invasores, e cabe a Davi vencer o gigante Golias, expulsar os povos invasores e retomar a Terra Santa para o povo hebreu. Não à toa, Davi se tornou o principal rei da história hebraica, o homem que recuperou o território hebraico para o povo hebreu. A bandeira de Israel, pessoal, hoje tem como símbolo a estrela de Davi. A estrela de Davi é o grande símbolo do judaísmo. Todos sabem que após a morte de Davi, ele foi sucedido por seu filho Salomão, o rei sábio. Salomão é quem ordenou a construção do Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém, para adoração a Deus. Ao longo do seu processo evolutivo, está aqui, os povos hebreus foram escravizados por egípcios, aí teve o êxodo, né? A libertação. Depois, pelos babilônios, nós vimos na aula passada, quando Nabucodonosor, governante da região da Mesopotâmia, na época dos caldeus, que tinha capital na Babilônia, ele escravizou o povo hebreu pela segunda vez e teve uma terceira escravidão hebraica, dessa vez pelos romanos, quando houve a diáspora. Os hebreus se espalharam pelo mundo, né? E só voltaram para casa em 1948. Os hebreus abandonaram a região onde viviam por volta de 70 depois de Cristo, quando o exército romano invadiu a região. Essa fuga dos hebreus, fugindo da invasão romana, é chamada de diáspora, a dispersão do povo hebreu. E eles só voltaram à região da Palestina para constituir o Estado de Israel, em 1948. Esse retorno do povo hebreu para a sua terra é chamado de sionismo. Hoje eles vivem em Israel. Detalhe, aqui no slide você percebe ao fundo a cidade de Jerusalém e a primeiro perfil aí, a bandeira de Israel, o país onde hoje vivem os hebreus. Perceba que no centro da bandeira nós temos o grande símbolo do judaísmo, a estrela de Davi. Ok? Finalmente vamos para o terceiro povo de hoje, os povos persas. Os persas foram uma civilização desenvolvida, pessoal, nos planaltos do atual Irã, lá no Oriente Médio. Então, o povo iraniano hoje é o antigo povo persa. O primeiro grande imperador persa foi Ciro I. Ciro I foi o primeiro grande imperador responsável pela invasão e conquista de 3 povos. Ciro conquistou a Mesopotâmia, a Palestina, que é onde os hebreus viviam, e a Fenícia. Detalhe,
Ciro, na Bíblia, ele é tido como o bondoso. Isso nós vimos na semana passada, porque ele libertou o povo hebreu da escravidão na Babilônia. Ciro, ele só cobrava impostos dos povos dominados. Ele não escravizava, ele não obrigava os povos a seguir a cultura persa, a religião persa, não. Os povos continuavam livres, professando seus credos, seu modo de vida. A única coisa que Ciro queria dos povos conquistados por ele e pelos persas era o pagamento de impostos. Quando Ciro faleceu, ele foi sucedido pelo seu filho mais velho, Cambises I. Cambises herdou do pai a Pérsia, a Mesopotâmia, a Palestina e a Fenícia, um império grandioso. E Cambises ainda conquistou mais uma área para os persas, o Egito. Só que Cambises teve uma morte precoce. Ele governou apenas 5 anos, de 529 a 524 a.C. E com sua morte, ele foi sucedido por seu irmão mais novo, Dario I, que nós trataremos já já. Esse foi o Império Persa, pessoal. Essa área que está em amarelo mais escuro é toda a área que constituiu o Império Persa. Tudo bem? Então vamos lá. No entanto, o maior imperador persa foi Dario I. Dario I era irmão de Cambises, o irmão mais novo, filho de Ciro. Por que Dario foi o mais importante? Porque ele assumiu um império grandioso. Quando Dario assumiu em 524 a.C., ele herdou a Pérsia, a Palestina, a Mesopotâmia, a Fenícia e o Egito. Todo esse grandioso império. Dario é esse que está aqui na imagem. E o que ele fez? Ele organizou a estrutura do império. Primeiro, dividiu o império em satrapias, que são províncias. Como o império era muito grande para ele administrar sozinho, ele dividiu em várias províncias que ele chamou de satrapias. Em cada província dessa, ele colocou um representante, um homem de sua confiança, chamado de sátrapas. Satrapias, sátrapas. Depois de dividir o império em várias províncias, em várias satrapias, ele criou uma estrada real, interligando todas as províncias do Império Persa, para ter uma maior facilidade de deslocamento, de locomoção. Criou também o primeiro sistema de correios para entrega de correspondências, geralmente a cavalos, né? Eram mensageiros que iam a cavalos para acelerar a entrega das encomendas. E Dario criou uma moeda para circular em todo o Império Persa, que ele batizou de Dárico, em sua homenagem. Por isso que ele se notabilizou como grande imperador persa, por toda essa estrutura que ele criou, do império que ele herdou do irmão e do pai. Tudo bem? Por volta de 499 a.C., Dario promoveu a invasão da Grécia. É muito simples. Dario herdou um império grandioso, conquistado pelo pai e o irmão, mas ele próprio nunca tinha conquistado nenhum território. Então, em 499 a.C., ele invadiu a Grécia. Começavam aí as guerras médicas, ou guerras greco-persas, entre os gregos e os persas. Essa guerra durou 50 anos. Ela chegou ao fim apenas em 449, não era mais o Dario. Dario já havia falecido e quem assumiu o Império Persa, no fim do conflito, foi seu filho Xerxes. Os persas, liderados por Xerxes, terminaram derrotados pelos gregos. Enfraquecidos pela derrota, foram imediatamente invadidos e conquistados por Alexandre o Grande, imperador da Macedônia. E aí acabava o Império Persa. Tudo bem? O que nós herdamos dos persas, professor? Qual o grande legado cultural dos povos persas? Os persas criaram uma religião diferente, o zoroastrismo ou mazdeísmo, a primeira religião dualista e revelada da antiguidade. Professor, o que é uma religião dualista? Com a existência de 2 deuses, o deus do bem, Hormuz, ou Mazda. Daí o termo religioso mazdeísmo. Hormuz ou Mazda era o deus do bem, representado pelo fogo. E o deus do mal, Arimã, representado pela serpente. Isso é um dualismo, que nós chamamos também de maniqueísmo, a disputa entre o bem e o mal. Daí a ideia de Deus e do diabo. Pessoal, nada do que nós temos hoje é em vão. Tudo é herança, tudo é legado de outros povos. Essa ideia do zoroastrismo, do mazdeísmo, do Deus do bem e do mal, nós carregamos até hoje. Deus e Lúcifer, Deus e o diabo. E nós temos o livre-arbítrio. É o que defendia o zoroastrismo. Então, professor, mazdeísmo é porque o Deus do bem era Mazda, né? Hormuz ou Mazda, o fogo. E por que zoroastrismo é o outro nome da religião? Porque o criador foi Zoroastro. Zoroastro era um líder religioso persa, ele criou essa religião. Inclusive, ele escreveu um livro sagrado do zoroastrismo, o Zendiavesta.
No livro Zen de Avesta, ele defende a disputa entre o bem e o mal, o maniqueísmo, né? Defende o livre-arbítrio, que as pessoas seguem o bem ou o mal como quiserem, mas ele defende o juízo final, que no final de tudo nós seremos julgados pelas nossas escolhas. Essa ideia de juízo final é o que nós temos até hoje também. O que é que nós cristãos acreditamos? Que no final dos tempos Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos no dia do juízo final. Isso é herança da religião persa. Aqui eu me despeço de vocês. Na próxima aula trataremos da civilização grega e na aula seguinte a civilização romana, para que a gente conclua a antiguidade. Forte abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.